E depois de 3 filmes, a pergunta que resta é: como aprender a linguagem do Groot? Suspeito que a Gamora tá certa. Eles inventam isso daí, falam qualquer coisa. E na semana chegou aos cinemas o mais novo filme da Marvel, Guardiões da Galáxia Volume 3, encerrando a trilogia dessa equipezinha tão querida por todo mundo e tendo enfoque no guaxinim mais amado do cinema. Podemos dizer que a última viagem foi boa? Encerrou bem? Então fica comigo nesse vídeo para discutirmos um pouco mais. Simbora! Fala pessoal, como vocês estão? Eu sou o Júnior Cravador, esse é meu canal onde eu falo de séries, filmes e livros. Se é novo por aqui, aproveita e já se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação dos conteúdos que saem daqui pra frente. E se gostar do vídeo, deixa aquele like, compartilha com os amigos que também gostam de filmes super-heróis, da Marvel, DC. Aqui no canal tem muito conteúdo, dá uma conferida aí. E último aviso, o vídeo vai conter spoilers, então se você ainda não assistiu, siga por conta e risco. Beleza? Meu povo, e não é que o terceiro filme chegou, encerrando aí essa trilogia dos Guardiões da Galáxia, que conquistou um público gigantesco pelo mundo. Acho que é difícil quem não gosta desses filmes. Tornou a equipe queridinha de geral. E apesar de eu gostar muito, assim, deles, sempre amei os filmes, eu vim pra esse filme tentando não ter muita expectativa, até porque no especial de Natal eu não tinha curtido tanto, achei que eles exageraram um pouco na medida ali das tentativas de piadas, daí não ornou tanto com a parte dramática, enfim. E também considerando que esse é um filme assim mais conclusivo para esses personagens, então a gente fica um pouco receoso do que esperar. Por isso eu fui no cinema sem grandes expectativas. E acredito que eu saí assim bem satisfeito, sério. Já confesso no início do vídeo, fechou muito bem, assim, fez jus aos Guardiões da Galáxia. Quem gostou dos dois primeiros provavelmente vai gostar desse aqui. Mas comentando do filme aí no geral, vamos falar então da cena introdutória, que é relacionada ao passado do Rocket, e a partir dela a gente já tem assim o tom do filme bem estabelecido. Porque não adianta, esse filme ele tem um grande enfoque nesse personagem. Ele é o coração do filme, o enredo vai girar em torno dessa história, desse passado. E eu achei muito legal porque ele traz um tom bem mais dramático. Acho que esse é o filme mais pesado dos três e é justificável porque a gente tá encerrando aí uma trilogia com personagens que já passaram por muita coisa, então há pontos mal resolvidos, até porque eles vivenciaram eventos bem marcantes e também bastante tristes. E acho bom eles investirem no Rocket, porque eu tinha ficado com uma ponta assim de curiosidade no segundo filme, principalmente, quando é questionado sobre esse passado dele, sobre como ele se transformou no Rocket de agora. E ele até fala alguma coisa dos experimentos, mas a gente ainda não tinha visto. E quando chega aqui, não tem como assim não se comover. É muito pesado. Toda essa história do Rocket é assim, algo macabro, muito bizarro. Todos aqueles experimentos que faziam com aqueles animais. Essas criaturas, que é uma mescla de material biológico com partes mecanizadas, me lembrou muito assim, parece uma referência a Toy Story. Me lembrou lá do primeiro filme, quando o Woody acaba indo parar na casa do vizinho e ele quebra os brinquedos e muda, troca braço, perna, cabeça e não sei o que, e cria umas criaturas assim, bem nesse aspecto. Então, pra mim, pareceu uma referenciazinha ali, mas nesse caso a gente tá vendo com seres biológicos, então eles passam muita dor. E aí temos essa figura desse criador que quer meio que pagar de Deus. Até temos um diálogo em que o Peter o acusa de ele querer dominar o mundo, e ele fala que não, ele não quer dominar, ele quer consertar, tornar tudo melhor, aperfeiçoar, que é um discurso comum. E aí a gente percebe que em contrapartida ele não dá liberdade para essas criaturas, ele decide o que é satisfatório, o que é perfeito ou é descartável. Então é um padrão da mente dele. E não adianta, na vida não é assim, as coisas, a perfeição não é atingida, nunca. E ela é muito subjetiva. Nós, humanos, assim, principalmente temos isso de cometer erros e aprender com eles e tentar evoluir dessa maneira. E na vida, quando você erra, não dá pra simplesmente reiniciar, apagar tudo, recomeçar sua linha do zero. Então, é bastante problemático todo esse discurso e os métodos, como ele conduz esse experimento, como ele quer atingir essa perfeição. E a gente já de cara pega um ranço desse cara, você já odeia, não tem o mínimo de empatia, não tem nenhum momento assim, você só vê ele fazendo crueldade
aquelas expressões bem arrogantes quando alguém fala algo que ele não gosta, que ele considera inferior, uma opinião ou alguma atitude. Então assim, funcionou muito bem. Se era pra gente agarrar um ódio dele, a missão foi cumprida com sucesso. Bom, mas sobre os demais personagens, a gente percebeu ali no início que eles estão muito em suspensão. Principalmente o Peter tá assim bem abalado pela perda da Gamora, tá bebendo, tá se acabando. E os demais personagens também estão naquela espera. O que vai acontecer? E acaba que o Peter, assim, dá pra entender o lado dele, coitado. Ele perdeu, querendo ou não, o amor da vida dele. Tipo assim, ele fazia de tudo pela Gamora. E agora que surgiu essa outra, de uma diferente versão, não adianta. A gente que tá assistindo o filme acaba criando certas expectativas deles se aproximarem, terem algum envolvimento. Então imagine ele, o personagem, vendo assim alguém igual a Gamora que ele conheceu. Óbvio que ele vai desejar essa aproximação. Ele deposita todo aquele amor, aquele carinho que ele tinha nesse novo alguém. Porque não é e não é ela. Mas aí que entra o problema, porque também dá pra entender o lado dessa nova Gamora, porque ela não tem esse conhecimento do Peter, essa proximidade, ela não criou nenhum tipo de vínculo, sentimento com ele ainda. Então soa estranho ele chegar e ficar acusando, cobrando, e por isso vemos esse grande atrito. Complicada a situação. E outro ponto que eu queria destacar, eu gostei muito nesse filme, assim, da distribuição do protagonismo, porque a gente sabe que o Peter é o protagonista, ele que iniciou ali a equipe dos Guardiões, mas nesse filme o foco assim não é ele, porque ele já foi bastante trabalhado, seus dilemas, e aqui ele tem um novo dilema, eles conduzem muito bem, mas não fica só nele. Ele sabe dividir os pesos entre a equipe. Acho que cada um teve assim um papel fundamental, cada um teve um tempo em tela bom. E também teve um dinamismo, a interação entre eles, assim, horas uns estavam contracenando mais, de repente outros, e essa interação entre eles foi muito bacana de acompanhar. E outro ponto que eu quero comentar do Peter ainda é com relação à hora que ele quase morreu. Pelo filme ser conduzido com esse tom mais pesado, mais dramático, eu tava assim, esperando que um deles ainda acabasse morrendo. Tava receoso, confesso. E a hora que chegou ali no fim, e você percebe que a jornada do Peter tá sendo concluída de certa maneira, dá um sustinho. Você acredita que sim, eles podem talvez matarem ele, mas por sorte não aconteceu, porque eu ia ficar bem puto, sério, tipo assim, eu acho que seria muito desnecessário. Então, curti ele ser salvo no fim das contas. James Gunn aprontando aí com a gente. E o Peter é um personagem que a gente se identifica, ele é bastante emocionado, coloquemos assim, ele fala muito assim de sentimentos do coração, sempre tá alertando a galera pra ter cuidado com os outros, ele tem bastante empatia, que nem o momento quando eles invadem aquele centro de pesquisa e a Gamora aponta a arma para aquela personagem e ele fica, ai não, ela não é assim. Ele fica justificando com medo que ela pense que ele age dessa maneira, então foi muito engraçado. E ao fim, a gente percebe que os destinos de cada um trouxe uma mensagem de que, é importante a família, o grupo, até o filme trata muito disso, né? Essa corrida deles contra o tempo para salvar o Rocky, que é alguém que eles consideram parte da família que eles construíram ali. Por mais que ele seja ranzinza, xingue todo mundo, aquele jeitão que só ele tem, todos o amam e vão fazer de tudo por ele, vão estar sempre ao seu lado e à disposição quando ele precisar. Mas, ao mesmo tempo, eles também precisam cuidar de si, e foi o que o Peter decidiu. Assim como amantes, buscar atender o que eles necessitavam, se curar de certas dores, certos traumas, entender melhor o que eles estão sentindo. Então eles deixaram a equipe ali no fim. O Peter foi procurar o avô, que era um ponto mal resolvido na sua vida. Eu achei bem coerente. Também achei legal essa questão da Gamora, os dois ali próximos. Deu pra perceber que ela mudou a opinião sobre o Peter. Até se eles convivessem mais, talvez ela viesse a se apaixonar por ele, não sabemos. Mas isso é algo que talvez não seja necessário a gente saber. O que ele viveu com a Gamora dele mesmo vai ficar eternamente guardado para si nas suas memórias, e essa vai viver a sua vida como ela tá destinada. Então, não é porque a Gamora anterior ficou com ele que essa teria que ficar também. Então achei legal essa construção aí que eles fizeram, essa conclusão que deram
para esse casal, ficou bem realista. E considerações gerais do filme, acho que assim, o tom estava perfeito, eles mesclaram muito bem humor com drama, com esse lado mais pesado, casou muito bem aqui, tiveram assim piadas excelentes, aquela hora do microfone que ele tá falando para ela, assim, confessando as coisas que ele tá sentindo, e daí eles avisam que todo mundo tava ouvindo, foi demais. Adorei. E essa interação, como eu disse, da equipe tá muito boa, eles estão muito à vontade, transmitem isso pra nós. E a gente também se emociona nesses dilemas dos personagens, não tem como. Nos faz se apegar e gostar ainda mais deles, todos os personagens. Bate aquela emoção. O tom de despedida é inevitável. E toda essa questão deles mesmos estarem mais conectados, a gente vê assim vários personagens que eles tinham alguns desentendimentos entre eles, mas acaba mudando ao longo dessa última jornada. A Nebulosa está muito mais participativa, ao ver que ela tem pessoas que apoiam, que estão do lado dela, mudou totalmente seu comportamento e a maneira como ela age com os demais, como ela projeta seu futuro. O Drax, com todo o seu lado paterno, ajudando a equipe, e também a gente vê muito claramente a conexão deles quando a Gamora entende o que o Groot fala, então é exatamente essa questão da linguagem dele. Quando você se conecta com alguém, você começa a compreender, às vezes a pessoa não precisa nem falar. Um simples gesto, um grunhido, qualquer coisinha você já está atento e sabe exatamente o que aquela pessoa está pensando, está querendo dizer. Essa ligação que a gente faz com quem gosta, às vezes parece até inexplicável. Também quero destacar aqui as cenas de ação que estão muito boas, aquela cena do corredor, que ele trabalhou com toda a equipe, assim, lutando e de um passava pro outro. Nossa, ficou excelente. Tá muito boa aquela cena. Também os cenários, tudo muito caótico. Aquelas cenas, a discussão entre eles era um guaju só. Realmente assim, com muita energia. Então sim, gostei, tô muito satisfeito. Acho que encerrou muito bem. Como disse no começo do vídeo, quem gostou dos dois primeiros, não tem erro. Esse provavelmente vai gostar muito desse filme. E até digo que acho que esse foi um dos melhores filmes da Marvel desde Vingadores Ultimato. Ele não fica naquela formulazinha tão padrão, você vê mais personalidade dentro desse filme. Então assim, acertaram. Acho que fez jus aos Guardiões da Galáxia. Bom pessoal, mas de vocês, o que vocês acharam? Gostaram ou não? Aproveita e deixa aqui nos comentários, vamos discutir mais. Se gostaram do vídeo, deixa aquele like para dar aquela força. E eu vou ficando nessa, um grande abraço, se cuidem, até a próxima e tchau!